dia, bom dia. Quem Oh, representa a Secretaria Municipal aí de Assistência Social de Paulo Afonso? isso mesmo. Então, tá bom. Você poderia se apresentar para nós darmos início à nossa apresentação? Sim, podemos sim. Bom dia, eu me chamo Edila, eu estou como secretária, da pasta de Desenvolvimento Social de Paulo Afonso. É a nossa primeira gestão e eu queria também tentar entender um pouquinho, eu acho, Deise me passou que vocês teriam interesse de marcar essa reunião e eu acredito que é para se apresentar, mostrar um pouquinho sobre o intuito de vocês aqui em Paulo Afonso. Quer saber o quê? Perfeitamente. Édia, isso? É de lá. Édila, com demudo, Édila. Então tá É, bom, Édila. Seja isso. bem-vinda, Edila. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, De sou entrada, presidente ele tá esperando para marcar perícia, né? Porque ele tem que fazer uma perícia da judicial. Microfonamento, por gentileza. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil, uma instituição com 35 anos de existência, mais de 10 mil diretores, todos com formação universitária, e que tem para o Brasil, e agora podemos dizer para o mundo, que estamos no continente africano e alguns países da Europa também, um projeto revolucionário. Tá? Então, nós somos uma instituição diferenciada. Não existe aqui a possibilidade de nós virmos amanhã fazer um convênio. Então, deixa eu deixar bem claro, tá? Que nós não trabalhamos com convênio, ok? Isso é ponto, não é vírgula. Deixa eu deixar bem claro uma outra coisa também, que nós não aceitamos emendas parlamentares. Isso é ponto e também não é vírgula. A nossa instituição entende que esse tipo de coisa é uma coleira que fica no pescoço daquele que está cumprindo uma função institucional, porque nós também não entendemos que estamos fazendo aqui nenhum favor. A Constituição é bem clara, o governo tem a obrigação, mas o cidadão tem um dever. O que nós estamos fazendo é cumprindo o nosso dever cívico. Há 35 anos, quando nós criamos esse movimento, que se chama Movimento Passando o Brasil a Limpo, nós intencionávamos fazer algo de diferente no país. E é claro, um grupo de profissionais todos com formação universitária, depois de muito estudo, nós chegamos à conclusão que nós não conseguiríamos fazer no Brasil nada diferente se nós apresentássemos o chamado mais do mesmo. Então, para não apresentar o mais do mesmo, nós nos debruçamos em apresentar algo novo que pudesse mudar a história do Brasil. E já naquela época, nós chegamos à conclusão que se virássemos políticos, nós seríamos mais do mesmo, porque é um grupo de pessoas infelizmente despreparadas que assumem cargos e cadeiras, não lhes são exigido qualificação em absolutamente nada e eles passam a representar a população. Então, como nós não queríamos ser mais do mesmo, nós nos debruçamos em estudar algo novo. E dentro desse algo novo, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que trocar a população do Brasil. E foi aí o nosso investimento. Nós nos debruçamos para apresentar um projeto ao Brasil onde nós pudéssemos trocar todos os adolescentes do Brasil, porque já naquela época, há 35 anos atrás, nós tínhamos uma visão de que o país era um país de adolescente. É evidente que de lá para cá piorou e piorou muito. Mas a adolescência no Brasil, ao vir da nossa instituição, ela vai de 14 anos a 100 anos. E quem achar que eu estou errado, é só assistir TV Câmara, TV Senado,
e outras matérias que passam aí nas grandes redes de TV, e vocês vão ver um grupo de adolescentes, pessoas com mais de 70, 80 anos, e que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra, fala uma coisa mais de si de outra, e na outra, e a pergunta que fica é: essa pessoa é um adulto ou é um adolescente? Os nossos representantes, eles são reflexo de nós. Somos nós que os colocamos. Então, nós somos um grupo de adolescentes que vota em outros adolescentes. Então, dentro desse nosso projeto, sabe, para não ficar falando a mesma coisa, nós focamos em quatro letras que formam uma pergunta que dificilmente se consegue respondê-la no Brasil. É a pergunta que junta essas quatro letras, é a pergunta como. Você vê pessoas que sobem numa gilete e saem fazendo discurso, tornam-se vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, mas ninguém faz essa perguntinha com quatro letras para eles, como é que eles vão mudar a história? Fica só em discurso. E a conclusão que chegamos, que não foi difícil de chegar, é que o brasileiro tornou-se um ser vazio. Não tem qualidade, não tem conteúdo, não tem cidadania, não tem conhecimento. Como é que você pode esperar um resultado diferente dessas pessoas? Não tem como você ter um resultado diferente. Seria como você entregar o volante de um veículo para alguém que nunca dirigiu. É evidente que vai acontecer um acidente, isso já está previsto. Para tudo que se vai fazer na vida, há de se estar preparado. Você, para nos atender, representando uma cidade tão importante na Bahia, como é a cidade que você está representando, que hoje você representa todos os moradores, não só dessa cidade, como uma região, já que a nossa sede é regional, você se preparou. Então, você é uma pessoa preparada para estar nesse local. Eu, para estar lhe falando o que eu estou falando aqui, eu venho me preparando só na área social há 35 anos, fora a minha experiência empresarial e profissional. Agora, já parou para pensar que para tudo que você vai fazer tem que estar preparado, menos para a coisa mais importante que tem, que é constituir a célula máter da sociedade, que é você constituir uma família. Se você for mulher, basta pesar 47 quilos e ter um laudo médico atestando que os seus órgãos já estão prontos para reproduzir, com a assinatura do seu pai, você pode constituir uma família. Agora, o que que é essa família? É uma família fadada ao insucesso, porque não tem estrutura, porque não foram preparados, e o resultado que nós temos é esse resultado do Brasil. Ah, mas nós podíamos melhorar a educação. Aí eu com a pergunta: como? Como é que nós vamos melhorar a educação se hoje o Brasil amarga os últimos lugares na classificação de educação? Os nossos professores carecem de ser educados, eles carecem de ser socializados, que é o que prima a nossa instituição. Você não consegue ressocializar alguém que sequer foi socializado. Então, para sanar esse problema e para responder o como, a nossa instituição desenvolveu o que nós chamamos de cursos vivenciais. São 13 matérias, todas foram compactadas. Só que você pode anotar poucas coisas, porque tudo que eu estou lhe falando, tá? Nós temos nos nossos sites, tudo tem um pequeno vídeo de 5 minutos explicando cada matéria, tem um material didático, tem todos os reconhecimentos nacionais, federais e internacionais. Nós temos 248 portais de internet só no Brasil, mais 36 no continente africano e 4 na Europa. Então, pontue só as dúvidas que você tiver, depois os nossos assessores podem lhe mandar links para Certo. facilitar você navegar dentro dos nossos sites, você vai encontrar tudo. O importante é que você entenda
as quatro letras. O como. Como nós vamos fazer isso? Ou seja, como nós já estamos fazendo isso. Então, essas 13 matérias, nós as compactamos, de modo a carregar o cérebro dessas pessoas que hoje são vazias, com os conhecimentos básicos que eles hoje não têm. E é por isso que cometem tantos erros e geram tantos problemas que normalmente desembarcam na secretaria que você está à frente, que é o para-raio do problema social. Tudo vai parar aí. Isso aí é uma pesquisa que nós fizemos e nós constatamos em 4 estados. Você sabia que 95% das gestações no Brasil, da primeira gestação da mulher, ela não é programada? Então, são 95% das mulheres que engravidaram que cortaram da sua vida diversas coisas que poderiam ter tido, uma carreira profissional, estudo, uma série de coisas, porque uma gravidez não programada, ela prejudica aí 80% da vida da mulher, do pai, que é o avô, da avó, dos irmãos. Então, gera problema para todo mundo, mas a mulher acaba ficando num prejuízo maior, 80% para ela, de 10 a 20 para o homem. Então, o que que é isso? Isso é falta de cidadania, isso é falta de preparo, e é exatamente em cima disso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos no fortalecimento da família, do lar. A nossa instituição entende que, infelizmente, o governo ele está preparado para chegar depois. Já percebeu que o governo só chega depois? Ele chega depois do crime, ele chega depois da agressão, ele chega da gravidez indesejável, ele chega depois do vício, ele chega depois. E E quando chega, né? quando chega? De fazer políticas públicas, E se o governo tivesse jogando bola, ele seria expulso de todos os jogos, porque ele chega depois e mete o pé. Ele apela, ele prende, ele chega punindo. Essa é a função do governo. Então, a nossa instituição ela se preparou para chegar antes, para evitar que o problema saia de dentro de casa, porque se nós resolvermos dentro de casa, ele não é público. E se ele não for público, eu não preciso do governo. Eu resolvo dentro da minha casa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que fortalecer a célula máter da sociedade, que é o lar, que é a família, que é o respeito, que é a ética. E é isso que nós fazemos com essas 13 matérias que eu lhe falei. Elas foram compactadas, como eu já disse, em 16 horas, 4 aulas de 4 horas, apenas uma vez por semana, porque tecnicamente, se você tiver uma grande carga de informação em uma sequência de dias, você, no segundo dia, você já não está captando todo aquele conhecimento e no último dia você não capta nada. Então, nós precisamos do feedback, que essa pessoa vá para casa, converse com os amigos, converse com os parentes, discuta aquilo que aprendeu, e na segunda aula ele vem cheio de dúvidas, de questionamentos, isso é muito legal. Então, são 4 aulas, uma aula por semana. Então, este prédio que vai ser construído aí, no município de vocês, quando eu falo vai ser construído, até pode parecer uma prepotência nossa, mas não é. Nós não trabalhamos com verbas públicas, ponto. Então, para que eu construa um prédio aí, ou o prefeito, que na verdade nós não chamamos de prefeito aqui, nós entendemos que ele é um gerente municipal, sabe? Com uma diferença. Gerentes normais pode ficar 10, 20 anos e um gerente público ele tem um prazo determinado para ele cumprir essa gerência e cabe a ele defender aí tudo aquilo que está na lei orgânica, na Constituição Estadual, Federal, tudo que nós sabemos muito bem que deve ele fazer. Então, cabe a ele, como prefeito, gostar do nosso projeto e facilitar a nossa chegada, que seria a concessão de uso de um terreno que é nosso, mas que ele, por enquanto, como gerente municipal, tem aí o poder de passar a nós, ou dizer: não gosto do projeto de vocês, não vou ser parceiro de vocês, e aí nós simplesmente vamos comprar um terreno, vamos construir a nossa sede do mesmo jeito, porque a única participação municipal no nosso projeto é a população,
É a população, essa vem naturalmente, porque nós oferecemos soluções, e a aprovação da construção. Quem aprova a construção é a Secretaria de Obras. Se a nossa planta estiver de acordo, é isso. Eu não quero, não vou ter convênio, então eu não preciso de nenhum tipo de aprovação. E se o prefeito nos abraçar muito bom, ele vai colher juntamente conosco o resultado de um prédio que atende 150 famílias por dia, por dia, e que ministra cursos para 900 pessoas por mês. Nós temos uma única sala de aula. Nessa sala de aula, que comporta 50 pessoas, nós ministramos cursos de segunda a sábado, manhã, tarde e noite, menos na parte da noite do sábado. Isso significa que 900 pessoas estarão evoluindo, mudando a mente, carregando o cérebro com conhecimento por mês. Se fizer a conta, em 4 anos, que é o tempo do mandato de um prefeito, quantas pessoas serão beneficiadas com o nosso trabalho? Quantas histórias nós vamos mudar? E matérias básicas, cidadania, primeiros socorros, vocações e aptidões, crenças, etiquetas e comportamento, lógicas, Isso sexo. era para a gente ter, né? Só lhe atrapalhando. Isso a gente precisava ter na escola, né? Ensinar às nossas crianças e jovens desde sempre, né? Então, nós não temos, nós não vamos ter, pelo sistema eleitoral que hoje se pratica, quanto mais ignorante, melhor. Nós não temos, nós não vamos ter, e nós teríamos ainda um outro problema se nós tivéssemos, a tal das 4 letras. Como? Quem iria ministrar isso? O mesmo professor que mal está conseguindo fazer com que as pessoas sejam alfabetizadas? Então, não iria acontecer. Ninguém vai querer fazer um curso de 5 anos para virar psicólogo só para entender de psicologia. Se ele fizer conosco 4 aulas de 4 horas, ele não é psicólogo, mas ele vai saber a diferença do cérebro humano masculino, feminino. Ele vai aprender a conversar com a esposa dele. Ele vai saber que mulher não pede, mulher insinua, entendeu? A mulher vai saber que ele, por ser homem, ele é ignorante, ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de coisa que nós vamos ensinar às pessoas, o básico do básico. E com isso, nós acreditamos que em 10 anos nós trocaremos a população do Brasil. Mesmo porque esse exemplo que eu lhe dei é do prédio que vai ser construído. Agora, quantas vezes funciona uma igreja por semana? Quantas vezes funciona um centro Fala da tua espírita internet. por semana? Quantas vezes funciona um clube de futebol por semana? Grande parte deles tem uma sala de aula que comporta lá 50 pessoas. Então, a cada parceria que nós fizermos com clubes, com centro espírita, com igrejas, seja lá de qualquer denominação, cada local desse, se nos liberar por um dia, uma aula manhã, tarde e noite nesse dia. Se for uma igreja que só funciona à noite, liberar a parte da manhã, se liberar a parte da tarde. Instrutores nós temos para ministrar todos esses cursos, paga bem nós pagamos, é um salário mínimo para 4 aulas, então você imagine que um instrutor que ministre para nós cursos vivenciais meio período, se ele tiver 7 aulas, 5 ou 6 aulas durante a semana, ele está completando o rendimento dele em 5 ou 6 salários mínimos por mês. E não vai faltar aula, como também não falta patrocinadores. Então, eu acabei de lhe explicar aqui, em poucas palavras, como, a tal das 4 letras, nós pretendemos trocar a população do Brasil em 10 anos. A sede será aí, que é o município mais bem localizado, mas o raio de atuação, eu acredito que nos documentos que você recebeu, você viu que vocês estão cobrindo mais outros municípios ao redor e bairros distantes da sede, nós atenderemos de forma itinerante,
E também ministraremos estes cursos, como eu disse, a título de parceria. A instituição entra apenas com espaço. Nós entramos com toda a estrutura, instrutor, todos esses cursos, eles recebem certificado. Nós somos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional de Política Criminal, pelo Senado, pela Câmara do Deputado, pela Presidência da República. Não existe local onde nós possamos ser mais reconhecidos. Nós estamos reconhecidos nacional e internacionalmente. Há cerca de 3 meses recebi até um prêmio da ONU por ter criado e estar implantando a nível nacional no Brasil e também no continente africano, em 36 países, esse nosso projeto e esse é o nosso sonho, de estar trabalhando aí perto e em conjunto com vocês, porque eu não vejo concorrência em instituições que estão trabalhando na mesma direção, mesmo não tendo convênio. Vocês podem estar nos indicando as pessoas, como pode também não estar. Elas vão nos procurar porque tem problemas. E digamos que nós estejamos resolvendo o problema de uma forma mais rápida, mais prática. Isso é bom para o município, isso é bom para vocês, que vão ficar aliviados. E é bom para nós, que nós vamos cumprir a nossa função social e o que consta no nosso estatuto. Eu acabei de lhe explicar como, tema das 4 letras, né, como vamos trocar a população do Brasil. Agora, eu vou entrar numa segunda parte da minha apresentação, que é dizer o que vamos fazer com esses que já têm mais de 14 anos hoje e que geram problemas 24 horas por dia. Nós não podemos simplesmente exterminá-los, matá-los. Não tem como. Então, esse prédio, ele trabalha com 7 diretorias. Ao todo, são 34 funcionários que trabalham nesse prédio. Nós temos um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito, que exerce a função de delegado social, e nós temos mais 3 pessoas de outras formações. Pode ser professor, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser dentista, tanto faz, desde que ele tenha uma outra formação universitária, ele vai ocupar uma destas 3 diretorias que eu estou falando aqui. Diretoria de Educação, tá? Diretoria de Saúde e Diretoria de Socialização e Ressocialização. Esta diretoria de socialização e ressocialização, ela vai combater a criminalidade, porque ao ver da nossa instituição, a criminalidade ela é mental. Vocês na Bahia têm 33 facções criminosas. E eu diria o quê? Essas facções criminosas, elas começaram fisicamente ou elas começaram mentalmente? Elas começaram mentalmente, na cabeça de alguém. Depois elas se materializaram. Então, quem combate o crime é a polícia. Realmente, é a polícia que tem que combater o crime. Mas a criminalidade, quem tem que combater somos nós, com cidadania, com educação, com ética, com respeito. Então, esta diretoria de socialização e ressocialização, ela é uma diretoria voltada à família dos encarcerados, que é uma família que já tem um ente dela que está encarcerado, a tendência é que tenham outros. Uma família onde o pai está encarcerado, os filhos estão expostos, a esposa está exposta, então nós temos que dar uma atenção diferenciada para esta família, para evitar que essa célula continue se multiplicando. E por esse motivo nós criamos essa diretoria específica para a socialização e ressocialização. Nós não damos preferência para absolutamente ninguém. Como nós não temos envolvimento político, nós não temos envolvimento religiosos, então não tem como furar a fila dos nossos atendimentos. Os únicos que contam com atendimento privilegiado dentro do nosso trabalho são os familiares de encarcerados. Primeiros a serem matriculados em qualquer dos nossos cursos é alguém que tem um ente querido que está encarcerado. Os primeiros a ser atendidos são aqueles que têm problema ligado ao sistema carcerário.
E quando nós falamos em diretoria de educação, nós não estamos falando em dar reforço escolar. Nós estamos falando em exercer a nossa cidadania no controle do sistema de educação. E dentro dessa cidadania está incluído, se for necessário, punir alguma professora, ir algum diretor, punir algum secretário municipal de educação, punir o secretário estadual da educação e até mesmo o governador. Nós estamos preparados para fazer esse trabalho, nós temos uma comissão nacional e uma comissão internacional de educação, e nós sabemos como fazer isso. Mas nós temos o outro lado. Da mesma forma que nós podemos punir uma professora que está agindo de forma errada, e nós não conseguimos resolver isso mediante a interferência junto à diretoria de educação, no caso municipal, em primeiro lugar, nós podemos punir a família. Existe o conselho tutelar que está lá exatamente para resolver problema de crianças que não estão tendo a devida educação. Professor, ao nosso ver, como nós somos uma instituição nacional e também temos poder de fazer projetos de lei, e nós fazemos, no Congresso Nacional, mesmo não sendo deputados, nós podemos e nós fazemos, temos vários diversos projetos aprovados, dentre eles um que nós não conseguimos aprovar, mas não desistimos. Um dos projetos nossos é para mudar o nome do Ministério da Educação. Ao nosso ver, o nome está equivocado. O Ministério da Educação deveria mudar de nome, ele deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação não é responsabilidade dos professores, educação é responsabilidade dos pais. Isso está muito claro no ECA, isso está claro na Constituição Federal, Estadual, isso está claro no Código Penal, no Código Civil. Então ficou muito fácil colocar a responsabilidade no Estado, quando a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade do pai e da mãe. Então, nós sabemos utilizar essas ferramentas para responsabilizar aqueles que estão agindo de forma errônea, seja pai, seja professor, seja diretor. Então, é assim que trabalha a nossa diretoria de educação, da mesma forma que trabalha a nossa diretoria de saúde, o modelo é o mesmo. E isso se estende também para as instituições particulares, tanto de saúde quanto de educação. Então, nós somos uma instituição especializada em cidadania, esse é o nosso formato, são essas 7 diretorias. Estes 7 diretores, além de terem formação universitária, quando eu digo 3 de formações diversas, é que nós precisamos ter dentre nós médicos, dentistas, professores, de todas as outras formações, engenheiros, e nós temos, tá? Porque nós trabalhamos com perícia. Então, esses 7 diretores, além da formação universitária que eles têm, que dá poder a eles de fazerem laudos técnicos, eles também são peritos judiciais formados por nós, em parceria com o Instituto JB. Então, eles serão peritos, já estão sendo treinados para isso, registrados no fórum. Então, não existe aqui a possibilidade do elo social fazer um processo que não dê certo. Os processos que o elo social faz praticamente já são um acórdão, porque juiz não é perito. Todas as vezes que em um processo existe um laudo pericial, ou o juiz se convence, segue o laudo pericial, porque aquele é um laudo pericial assinado por um perito regulamentado pelo fórum, pelo judiciário. Ou ele segue, ou ele nomeia um outro perito para rebater aquele laudo, e aí ele segue o laudo do outro perito. Então, muito difícil derrubar um processo feito pelo elo social, porque é um processo nosso, ele já vai com diversos laudos técnicos e também com laudos periciais. Vamos dar aqui um exemplo que eu costumo falar e falo com propriedade e tranquilidade. É sobre o novo Código Civil.
sabe? Eu falo com tranquilidade e com propriedade, porque foi aprovado e entrou em vigor em 2002, tá? E quando ele entrou em vigor, embora ele tenha levado 47 anos para ser escrito, o advogado escolhido pelo Fantástico, ou seja, aquele que o Fantástico julgou que estava mais qualificado para explicar para o Brasil o que mudava no Código Civil, fui eu. Fui capa do Fantástico, no especial, que comentou o que trazia de novo o novo Código Civil. Eu acho que a gente pode falar sobre isso com bastante tranquilidade, com bastante credibilidade. Então, nós combatemos a violência doméstica, não temos nada contra, mas não precisamos da Lei Maria da Penha, não precisamos de absolutamente nada disso. Nós não precisamos, por uma questão muito simples. Em primeiro lugar, policiais civis e militares não foram feitos para cuidar de família. Quem estudou e se preparou para cuidar de família são vocês da assistência social. Vocês estudaram para cuidar de família e na nossa instituição, quem cuida de família é assistente social em primeiro lugar. Em segundo lugar, são os psicólogos. São eles que estudaram e se formaram para isso. Policial, até onde eu sei, estudou para correr atrás de bandido, trocar tiro com polícia e pular muro. Como é que você pode colocar na responsabilidade dessa pessoa cuidar de uma família? Ah, mas eles têm uns cursos, eles são preparados. Eles são adaptados. Eles são adaptados. Uma coisa é você ter formação exclusiva naquilo, outra coisa é você ter um curso a mais de extensão que lhe preparou para cuidar daquilo, mas dentro de você existe um delegado, dentro de você existe uma policial, seja masculino ou feminina, e que a todo momento que você emite uma opinião, ela acaba saindo. Eu, com as minhas formações que tenho, universitária, de acordo com o que eu estou falando, eu acabo soltando alguns conhecimentos que eu absorvi dentro do meu estudo acadêmico, sabe? Então, só vou lhe dar aqui um exemplo. Eu costumo dizer que se nós do elo social não acabarmos com a violência doméstica em um minuto, é um minuto. Se nós não acabarmos com a violência doméstica em um minuto, sem usar a Lei Maria da Penha, vocês podem tirar nós a tapa de qualquer púlpito que estivermos falando. É muito simples. Se a mulher foi ameaçada, porque ameaça já é crime, está tipificado, e ela procurar uma instituição policial, ela vai sair de lá com uma intimação para o marido, aí além de ameaçada, ela vai ser espancada. Então, isso eu não estou aqui contando nada novo, todo mundo sabe. Se ela procurar a nossa instituição, ela vai ser atendida por uma assistente social, uma profissional que estudou, se formou e está preparada para isso. Vai entender a situação dela, se achar que ela está em risco, vai fazer um laudo técnico, que é uma profissional preparada para isso, vai passar ela para a psicóloga, que está na sala ao lado, que também estudou, está preparada para isso. Se perceber que o caso é grave, vai fazer um outro laudo técnico. Junto esses dois laudos técnicos, vai passar pelo delegado social. Se o delegado social também concluir que é caso de afastamento de companheiro do lar ou separação de corpos, ele vai fazer um outro laudo técnico. Pronto, nós estamos falando em 3 laudos técnicos. Vai passar para o advogado e vai fazer uma petição. Se achar que esses laudos devem ser reforçados, ele devolve para que o assistente social e o psicólogo, além do laudo técnico, façam uma perícia judicial, ouçam pessoas e melhorem a qualidade daqueles documentos. Ele entra com a ação. Cabe ao juiz só uma coisa: dar a liminar. Acabou. Violência doméstica não aconteceu, um minuto se passou e eu expliquei aqui. Eu não precisei dele Maria da Penha, não precisei de nada. Agora, qual é a diferença do nosso trabalho para o trabalho do governo em si? Nós não colocamos simplesmente o homem para fora e abandonamos o homem. Nós continuamos lutando pela família. Então, é claro, ele vai ter que deixar o lar naquele período. A lei dá a ele 30 dias, não é a Lei Maria da Penha, sempre existiu isso. O afastamento de companheiro lar de separação de corpos não passou a existir depois da Lei Maria da Penha, sempre existiu.
Sempre existiu. Durante esses 30 dias, esse prédio vai tratar esse homem, vai tratar essa mulher. O nosso objetivo é devolvê-lo para o lar. A lei foi tão bem feita quando foi feita há mais de 60 anos atrás, que o processo só dura 30 dias. Ou você entra com a ação principal, ou ele se extingue e é como se ele não tivesse existido. Ele volta para a casa dele. Nós vamos consertar essa família. Qual é o problema dele? Ah, ele não está, está gastando muito dinheiro, então dá lá um curso para ele de administração conjunta do lar, sabe? Ah, ele está com ciúmes dela porque ela está usando algumas roupas que ele não concorda, dá um curso para ela de etiquetas e comportamento, dá um curso a ela. É as ferramentas que nós temos. Então, é assim que vai funcionar o prédio. Você recebeu aí um material, gostaria de saber se você teve a oportunidade de abrir aí os links. Eu vou compartilhar rapidinho aqui a tela. Não conseguiria ficar aqui mostrando tudo isso, porque com certeza nós ficaríamos aqui, não é horas, dias, mas esse aqui é o nosso site principal. Através desse site você tem acesso a tudo que eu falei, aos nossos diretores, às nossas superintendências. Se você entrar aqui na parte de regimento, você vai ter acesso a tudo, o organograma do nosso trabalho. Dentro desse organograma, você tem aí pequenos vídeos de 4, 5 minutos que estão explicando o funcionamento do trabalho, tá? Então, sempre que você abrir aí o organograma, você vai ter ao lado um QR Code. Então, se você abrir esse QR Code, você vai encontrar um vídeo. Esse vídeo tem 5 minutinhos ou 4, que vai estar ali explicando tudo como funciona. E entrando na Bahia, tá? Você vai ter aqui onde estarão as nossas 29 sedes, que serão construídas aí na Bahia, e as nossas 6 sedes seccionais. Então, essa é a divisão da Bahia. Para isso, você tem um site nosso do estado da Bahia, onde você poderá constatar a evolução do nosso trabalho. Nós não chegamos na Bahia ontem, nós já estamos na Bahia há 8 anos, fazendo toda esta divisão regional, e dando treinamento para as pessoas que vão trabalhar conosco. Nós congregamos da tese que você não consegue resolver um problema com mais do mesmo. Eu até poderia colocar uma placa aí, precisa-se de advogados, e eu ia ter uma fila aí imensa de pessoas que são advogados, mas ao escolhê-los, eu estaria escolhendo, ao nosso ver, mais do mesmo. Nós não podemos ter na nossa instituição um advogado que só entenda de direito, nós não podemos ter uma psicóloga que só entenda de psicologia, porque seria mais do mesmo. Nós precisamos de um advogado que entenda de direito, tenha boas noções de psicologia, que entenda um pouco de saúde, que entenda de família, que entenda de tudo. Esta pessoa que vai integrar uma equipe de 7 diretores, ele vai ficar na mesma direção do governador, do presidente do Tribunal de Justiça, do procurador-geral, do presidente da Assembleia Legislativa. Como que essa pessoa amanhã vai tomar uma decisão? Se ele não domina, se ele não tem conhecimento, ele não vai sequer conseguir usar as comissões que nós temos. Então, nós temos comissões de direito humano, nós temos comissões da saúde, a estrutura nossa é muito grande. Então, essas pessoas, eles estão sendo preparados para serem diretores, muitos já estão conosco há mais de 8 anos e ainda não estão prontos. Então, você pode ficar muito tranquila que nós não chegaremos aí na Bahia com mais do mesmo. Nós estamos aqui em 13 pessoas nesta sala. Dentre estas pessoas que estão nessa sala, nós temos grande parte que são implantadores do projeto do Estado da Bahia, pessoas que estão passando por esses treinamentos e pessoas que, com certeza,
estarão preparadas para falar e para fazer tudo aquilo que eu estou aqui mostrando a você. Estou dentro da minha programação, falei aqui o tempo que foi possível, para não tumultuar a sua agenda nem não embolar a minha. Tenho o tempo que você julgar necessário para tirar as suas dúvidas, tá? Adianto que os valores que serão utilizados na construção são valores nacionais e internacionais. Eu lhe adianto que nós não podemos fazer um prédio só. Na Bahia são 26 sedes regionais e 6 sedes seccionais que serão construídas todas ao mesmo tempo. Eu não tenho a possibilidade de fazer uma aqui e a outra ali. Vocês são os primeiros a fazerem reunião municipal conosco. Temos a reunião estadual com a Secretaria Estadual que foi marcada e tiveram um contratempo. O governador chamou eles na última hora, eles tiveram que adiar, ainda não marcamos nova data. Mas, como eu disse, não dependemos da aprovação de ninguém, nós já seguimos o próximo passo, que é a apresentação para as secretarias municipais, e é o que nós estamos fazendo aqui na data de hoje. Então, nós precisamos nos alinhar com esses 29 municípios, com essas 29 prefeituras, locais onde o prefeito vai vir conosco ou não, porque aí nós vamos liberar a compra de um terreno para construir a nossa sede, mas estamos preparados para construir todas em 4 meses. A partir do momento que forem aprovados os terrenos, que as documentações estiverem em ordem, nós estaremos construindo. E eu já adianto, não é uma coisa tão cara. Eu diria que com o que se gastou na COP30, daria para construir os 584 prédios regionais e 63 seccionais que nós vamos construir no Brasil inteiro. O que se gastou na troca de imóveis da Presidência da República, com os móveis que eventualmente teriam sumido, que foram 26 milhões. Com 26 milhões, nós faríamos as 11 sedes que nós vamos construir na Amazônia. Nós faríamos as 3 sedes no Acre, uma sede em Rondônia, 2 sedes no Amapá e 6 sedes em Rondônia. Nós cobriríamos o norte inteiro só com o valor que foi gasto em mobília. Então, é por esse motivo que a iniciativa privada está fazendo isso sozinha, sem trazer consigo o governo, porque o governo, ao nosso ver, é muito careiro e o resultado também não é bom. Então, essa é a nossa apresentação. Agora você pode abrir seu microfone, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Estou aqui à disposição para lhe responder. É, então, fico muito feliz, né, em ouvir tudo isso e acreditar que ainda há esperança, né? Mas olha só, Daisy me passou o material e eu confesso que eu acabei não lendo, porque eu vim de umas 2 semanas aí bem corridas, então eu acabei não me adentrando, é tanto que sempre que eu vou fazer uma reunião, eu acabo estudando sobre, lendo, pesquisando, mas eu confesso que eu não tive essa oportunidade devido, como eu falei, né? A gente veio de uma agenda bem corrida, mas olha só, eu gostaria de, ela até, eu vi que ela me mandou aqui o material, deixa na mesa, eu vou ler o material. É possível uma outra reunião conosco, em um outro momento, eu sei que a vida é muito corrida, mas há uma possibilidade, porque aí eu vou estudar um pouco sobre, vou conhecer um pouquinho, e aí eu volto para a gente poder tirar nossas dúvidas. É possível, nós estamos fazendo essas reuniões agora, tá? Vocês foram a primeira da Bahia. Tanto estamos fazendo de forma coletiva, como estamos fazendo de forma individual. Então, nós temos aí um período que eu espero que seja um período breve, e como nós somos da iniciativa privada, nós somos, tudo aqui é muito rápido, né? No É, governo, eu para vendo você ter privado também, eu sei bem como. é tudo muito rápido. Tanto é que a Secretaria Estadual marcou a data de nos atender
uma semana depois, nós já estávamos notificando todas as municipais e já estamos fazendo as reuniões municipais. Ninguém vai ficar esperando a estadual, Sim, sabe? sim. Eu pediria que você Mas lesse. assim, nós poderíamos voltar a se falar na quarta-feira. Fica muito distante para você? Olha, não sou eu que controlo a minha agenda. Vocês foram contactados por os nossos implantadores de projeto e procuradores aí da Bahia. A pessoa que fez o contato com você, se estiver aqui na sala conosco, pode se identificar, só para que a gente facilite, por gentileza. Da Bahia, quem foi que fez o contato? Só abrir o microfone, por gentileza. Bom dia, bom dia. Elisângela, gostaria já de pedir perdão aí, né? Entrei um pouco atrasada, problemas técnicos aqui. Olá, Edila, doutor Olha, Jamatelene, todos. Nós veremos a disponibilidade da agenda do doutor Jamateleno e entraremos em contato, Edila, para passar para você dia e horário, tá bom? Ou também veremos se existe a possibilidade de ser na quarta, tá ok? sim. Como eu lhe falei, Elisângela, desde a superintendente me passou sobre a nossa reunião, e eu acabei não me adentrando devido a uma semana que eu tive bem corrida, aí de finalização de ano, fechamento de ano, então, mas na quarta-feira, o horário que ele tiver disponível, que você estiver disponível, eu me encaixo. Eu trabalho manhã, tarde e noite, então isso aí vocês podem, fiquem à vontade. Se, Elisângela, você puder também pegar meu telefone, falar diretamente comigo, a gente pode Sim. sim. Você gostaria de passar agora? Pode Sim, passar. pode ser. É 759 Sim. 8802 9922. Pronto. 8802-9922. Isso. Você pode falar diretamente comigo, às vezes eu demoro um pouquinho, porque estou em reunião, às vezes eu até em demandas mesmo, mas eu sempre respondo, sempre. Não deixo ninguém, Pronto, tá tranquilo, querida. bom? Vemos perfeitamente. Entraremos em contato e te passamos, tá ok? Márcio, Eu, muito bom a sua presença. mas eu fiquei muito feliz, sim, vocês vão poder sim contar conosco, né? Que E bom. Tá irei bom. passar tudo também para o gestor, é por isso que eu quero me estudar mais um pouquinho sobre a instituição, e na quarta-feira a gente volta a tirar as dúvidas, anotar tudo, que aí eu já faço uma reunião com o gestor e ver o que é possível o município e a Secretaria de Desenvolvimento Social estar com vocês. Tranquilo, tranquilo. Justamente por isso que o doutor, né, já deixou disponível aí todos os meios pelos quais vocês poderiam tirar todas as dúvidas, tá certo? Conte conosco e entraremos em contato antes da Combinado. nossa reunião, certo? Eu fico no Obrigada. Elisângela, aguardo. Doutor Elisângela, Marcelino, vai ser manda para ela o link, dos cursos vivenciais. Eu percebi que quando chegou nesse momento ela começou a anotar. E eu até pedi para ela parar de anotar, É, entendeu? eu sou a Manda pessoa para que ela. onde eu chego eu estou com anotação, viu? Até uma palavra, o quê? Eu sou a pessoa que eu não sei, eu pesquiso, eu estudo. E aí você foi falando e eu anotando, porque eu acredito muito que a gente pode mudar a vida de muitas famílias. Com concursos, com orientações, com conhecimento. Então, por isso que meus olhos chegam cheiram de lágrimas na hora que eu fui ouvindo e já anotando aqui algumas coisas. Então, manda E para ela o link dos cursos vivenciais. Tenho certeza que ela vai gostar muito do que ela vai encontrar lá. Tá tudo pronto, viu, Edila? É, Tá? Você tem lá as 13 matérias, você tem os 13 materiais didáticos, você ainda tem um pequeno vídeo de 5 minutos explicando o que se pretende com cada uma das matérias, você tem os reconhecimentos. Então, vai bem de encontro ao que você demonstrou para mim que gosta, né? Tanto é que você estudou para isso, você gosta disso. Então, estou à disposição. Vocês já trocaram aí telefone, é só abrir espaço aí na minha agenda que esse é meu trabalho. Estou aqui o dia inteiro fazendo apresentações, explicando e tirando dúvida. Mais algum implantador da Bahia gostaria de se manifestar, deixar claro?
falou só a Elisângela, que é da articulação. Elisângela, você é federal ou é Bahia? Bahia. Bahia. Mas você Por é enquanto. Bahia. Bahia, né? Mas alguém É, gostaria de acrescentar alguma coisa, que nós estamos encerrando aqui a reunião? Vamos lá, doutor, eu só Bahia. gostaria só de agradecer, né, os coordenadores aí, que fizeram parte da nossa reunião, e agradecer também sempre pela disponibilidade, né, de trazer todas essas. Para a gente não é novidade, nós já conhecemos, né, mas com tanta clareza, né, muito bem esclarecido, passa aí para a secretária. Gratidão. E gratidão também, Edila, tá, pela sua disponibilidade. Você, Bom dia. a sua a regional, né? A regional aí da sua cidade, do seu município, e todos que serão amplamente aí abençoados, né, por essa instituição, serão sempre bem-vindos na instituição do Elo Social. Muito obrigada e gratidão desde já. Eu que agradeço. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Até logo. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o Elo Social, que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.